Hoje é um dia difícil para se ser católico romano. A Igreja Romana passa por um cisma significativo, especialmente para os apologistas católico-romanos que tanto atacam o protestantismo. De uns tempos para cá, eu venho enfatizando como a Igreja de Roma não é uma igreja tradicional. Ela há muito se tornou uma instituição modernista e instrumentalizada para pautas progressistas e ligadas ao globalismo. Logo, quando vocês veem essa apologética católica romana, ela faz menção e afirma uma igreja de Roma que já não mais existe. E essa obstinação se manifesta, sobretudo, na Fraternidade São Pio X. A Sociedade São Pio X foi fundada em 1970 por Lefebvre e abrange 600 mil fiéis, cerca de 733 padres e 6 bispos. Tem uma influência muito forte na França, na Suíça e, sobretudo, nos Estados Unidos. Curiosamente, nós temos a maior nação protestante do mundo como sede do tradicionalismo católico romano. Essa sociedade tem como característica predominante uma rejeição pelo Concílio Vaticano II e uma defesa da missa tridentina. Neste vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a Fraternidade São Pio X e por que ela foi excomungada pelo Papa. Sim, hoje os tradicionalistas sofreram um golpe brutal. Um golpe que a gente vai avaliar aqui à luz de fontes católicas romanas. E como vocês podem ver, eu trouxe aqui dois artigos do Vatican News, que é o site do Vaticano, e eu vou lendo e vou comentando. Peço que você já deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, e nós vamos aqui fazer a nossa análise. Essa aqui é a foto de Dom Marcel Lefebvre, o fundador da Fraternidade São Pio X, que é o epicentro de tudo aquilo que a apologética católica romana da internet representa. Uma afirmação de uma igreja com pretensões absolutistas, uma igreja que rejeita completamente o protestantismo, uma igreja que é a antítese da modernidade e que representa a verdadeira fé de maneira exclusiva. Você vai ver isso em muitos apologetas católicos romanos e é uma herança clara do tradicionalismo, cuja maior manifestação é o movimento criado por esse homem aqui, que a gente vai entender à luz do que o próprio Vaticano diz aqui nesse artigo. O cisma de Lefebvre se repete após 38 anos. Apesar das generosas tentativas dos santos Paulo VI e João Paulo II, da decisão de revogar a excomunhão tomada por Bento XVI e das faculdades concedidas por Francisco, com as consagrações ilícitas realizadas contra a vontade do Papa, a fraternidade volta a separar-se de Roma. Aqui vocês podem ver que já existiu uma separação da Sociedade de São Pio X do papado, o que tornou esse grupo cismático, ou o colocou no limiar do que seria um grupo cismático durante um tempo. Mas, mediante esforços ecumênicos, eles foram admitidos na comunhão da Igreja de Roma. Mas agora a gente encontra mais um momento em que essa comunhão foi enfraquecida e a Igreja de Roma atualmente entende a Sociedade de São Pio X como uma sociedade que se encontra sob o pecado de cisma. Então, vocês podem ver que, embora durante um tempo a Igreja de Roma tenha tentado manter essa unidade, que é uma tendência da Igreja de Roma, ela procura manter uma unidade, mesmo que institucional, mesmo que na base da força ou da diplomacia. Durante séculos, a Igreja Católica Romana teve a sua força assegurada pela violência, pela imposição. Vocês podem ver que a Inquisição é uma manifestação disso. Hoje, a Igreja de Roma já procura se manter na base da diplomacia, mas chegou um momento que a diplomacia falhou, porque a Igreja se tornou tão modernista que os tradicionalistas já não a admitem. É uma história conturbada, marcada por tentativas generosas, portas mantidas abertas e oportunidades oferecidas. Isso aqui da parte do magistério católico romano. Essas oportunidades foram dadas para os
lefebvrianos, para os tradicionalistas, mas chegou um momento que não deu mais para admitir uma igreja tão modernista. É uma história dolorosa assinalada por duas graves rupturas que levaram a fraternidade sacerdotal São Pio X, fundada pelo arcebispo Marcel Lefebvre, a separar-se do Papa e da comunhão com a Igreja de Roma, consagrando bispos sem mandato pontifício. A ruptura consumada em 1º de julho passado tem consequências graves, não apenas para os bispos e sacerdotes lefebvrianos, mas para todos os fiéis, uma vez que, como se lê na nota explicativa do Discastério para a Doutrina da Fé, os sacerdotes da fraternidade sacerdotal administram ilicitamente os sacramentos e que o sacramento da penitência por eles administrado e o matrimônio por eles assistido são inválidos. Não olha o nível de como a Igreja de Roma hoje entende essa fraternidade. Eles estão administrando ilicitamente os sacramentos e o matrimônio até. Lembrando que o matrimônio ele é um sacramento dentro da Igreja de Roma, mas aqui o artigo o distingue para mostrar como eles são cismáticos. Eles hoje são vistos pelo Vaticano numa situação de cisma mesmo. Eles não estão mais ligados à comunhão com Roma. Seguindo aqui, vai falar das decisões de Lefebvre. Durante o Concílio Vaticano II, o arcebispo francês Marcel Lefebvre, embora pertencesse à minoria contrária a algumas reformas, assinou tanto a Constituição sobre a Liturgia quanto a Declaração sobre a Liberdade Religiosa. Ou seja, a contragosto, Lefebvre assentiu à Constituição sobre a Liturgia, ou seja, a Missa Nova, e a Declaração sobre Liberdade Religiosa. Ele, de alguma forma, tolerou isso, embora não concordasse. E olha que coisa interessante, ele fazia parte de uma minoria. Então, quando vocês olham para a apologética católica romana, que em grande parte é tradicionalista, claro que tem um ou outro que não vai flertar com o tradicionalismo, embora bebam do tradicionalismo. Você pode ver que mesmo aqueles padres que não são tradicionalistas, eles vão ouvir muitos dos argumentos tradicionalistas contra o protestantismo. Mas o tradicionalista em si sempre foi uma minoria, desde o Vaticano II. Depois de fundar em 1970 a Fraternidade São Pio X, em Écone, Lefebvre recusou-se a celebrar segundo o novo missal e, em 1974, definiu as reformas conciliares como novidades destruidoras da Igreja, declarando por escrito sua rejeição à Roma neomodernista. Então, Lefebvre aceitou no primeiro momento, como foi dito, mas depois voltou atrás e falou: não, essa igreja é uma igreja modernista. O que eu sempre falo da Igreja de Roma aqui. Então, você pode ver que, num ponto, o Lefebvre está certo. A Igreja de Roma é uma igreja modernista, invadida pela modernidade. A modernidade hoje é um elemento constitutivo do que é ser católico romano. E ele se opôs a isso, olhando para a igreja tradicionalista, pré-Vaticano II. A diocese retirou o reconhecimento da fraternidade, mas Paulo VI buscou o diálogo, solicitando o fechamento do seminário. Então vocês veem aqui um primeiro esforço de um papa em manter a unidade. Diante das repetidas recusas, Lefebvre foi suspenso ad vinis, mas continuou a celebrar publicamente. Em 1976, recebido em Castel Gandolfo, o encontro com o Papa não produziu resultados. Ou seja, você já vê como que essa relação com a fraternidade de São Pio X era nebulosa. Paulo VI confiou ao filósofo Jean Guitton sua dor diante daquilo que definiu como a primeira verdadeira cruz de seu pontificado, sem contudo querer transformar a falta de comunhão em uma excomunhão formal. Então, olha aqui, não existiu excomunhão formal até esse momento pelo Papa Paulo VI. Por quê? O Papa zelou pela unidade. A gente, quando olha para a Igreja Católica Romana hoje, ela é uma igreja que zela pela sua unidade. Nós não podemos negar isso. Mas ela admite essa unidade e procura essa unidade na base da negociação de crenças fundamentais que ela manteve por séculos. Algumas corretas, embora a maioria equivocada. Aí você pode estar pensando, pô, Gabriel, mas o que a Igreja Católica Romana sustentava que era correto? A pena de morte é um exemplo. A pena de morte, ela foi unanimemente sustentada pela cristandade por séculos. E a Igreja de Roma a admitia corretamente. Mas agora, você vê o Papa Francisco dizendo que ela foi sempre pecaminosa. Uma mudança significativa. Em um ponto que a Igreja de Roma estava certa. Mas é claro,
em muitos outros pontos, na maioria dos pontos, ela está errada e se manteve errada. Embora a natureza de muitos erros tenha mudado. Durante séculos, a Igreja de Roma se acreditou a única igreja verdadeira. Ou seja, você nega o Papa, você vai para o inferno. Isso é uma crença errada. Mas hoje, a Igreja de Roma já caminha para um ecumenismo. Hoje, a Igreja de Roma admite o ecumenismo, no pior sentido que essa palavra tem. Você vê que o catecismo católico fala de meios de santificação fora da Igreja Católica. Você vê ele dizendo que cristãos e muçulmanos adoram o mesmo Deus. Coisas absurdas. Continuando, o acordo doutrinal assinado por Lefebvre. Com a eleição de João Paulo II, Lefebvre demonstrou maior abertura, declarando em 1980 não ter dúvidas sobre a legitimidade do novo Papa. Então, com o João Paulo II, ele foi e admitiu o novo Papa. Em abril de 1988, o cardeal Joseph Ratzinger, o Bento XVI aqui, conduziu uma negociação de 3 dias com o arcebispo, chegando a um protocolo doutrinal comum, assinado em 5 de maio. A fraternidade de São Pio X prometia fidelidade à Igreja e ao Pontífice, aceitava o magistério conciliar e reconhecia a validade da missa celebrada segundo os ritos de Paulo VI e João Paulo II. Então, a fraternidade de São Pio X aceitou a missa, num outro esforço de comunhão. Estava prevista também a consagração de um bispo da fraternidade sacerdotal. Tudo parecia resolvido. Então, aqui, tudo ok, ó. Com o João Paulo II, parece que você teve uma aproximação. O primeiro ato cismático. Em 6 de maio de 1988, Lefebvre voltou atrás no acordo. Olha que coisa interessante. Olhem essa tendência. O Lefebvre vai, faz um acordo, mas depois volta atrás. Então, a relação da Sociedade de São Pio X, né, da Fraternidade de São Pio X, com o Vaticano sempre foi problemática, sempre foi nebulosa. Vocês conseguem ver o padrão aqui? Anunciando a intenção de consagrar novos bispos sem mandato pontifício, temendo que Roma não escolhesse candidatos provenientes da própria fraternidade sacerdotal. Aqui se vê como que a fraternidade de São Pio X é uma sociedade com características de uma seita, de um grupo que quer cada vez se fortalecer mais, que quer ter os seus próprios bispos. Para quê? Para aumentar a sua influência e assim transformar a Igreja Católica, levando-a de volta para o tradicionalismo, coisa que nunca foi possível e eu adianto, nunca será. Porque a Igreja de Roma é uma instituição tão poderosa do ponto de vista político e social ainda hoje, e tão instrumentalizada por globalistas, por maçons, por gente da pior espécie, que hoje os tradicionalistas, que também têm as suas ordens iniciáticas, também têm todo o seu lado esotérico, não tem força para tomar a Igreja Católica de maneira absoluta, restaurando aquilo que a Igreja viveu antes do Vaticano II. Então, a condição que a Igreja de Roma hoje existe é uma condição totalmente submetida à modernidade. E essa tensão que existe com os tradicionalistas é uma tensão que, das duas, uma. Ou ela, em algum momento, geraria o cisma, ou ela, em algum momento, geraria o fim da Igreja Católica. E hoje a gente tem um cisma, mas eu acredito que não vai tardar muito, a gente vai ter o colapso da própria Igreja Católica. Porque a Igreja Católica, hoje, ela vive como uma instituição totalmente cooptada pela modernidade. Então, olha que coisa interessante. Eu vejo no tradicionalismo um elemento de verdade, no sentido de se opor à modernidade. Mas não faz nenhum sentido você querer ser católico romano se você nega um dogma fundamental para ser católico romano, que é a primazia da Cátedra de Pedro. E aquilo que foi definido antes do Vaticano II, no Vaticano I, que é a infalibilidade papal. Se você não crê num Papa infalível, se você não está em comunhão com a Igreja de Roma, você não tem bispos que estão em comunhão com o bispo de Roma, você tem uma igreja que é cismática. Uma igreja que vive em desobediência ao Papa. E eu já ouvi da boca de católicos romanos que o cisma ele é pior do que a heresia. Os católicos romanos ainda nos consideram, enquanto protestantes, embora irmãos separados, hereges materiais. Eles têm
essa categoria para se referir a nós. Mas o cismático, ele se encontra numa condição pior do que o herege no pensamento católico romano. Apesar de um novo encontro e de um telegrama de Ratzinger pedindo, por amor a Cristo e a sua igreja, que renunciasse às coordenações, em 30 de junho de 1988, Lefebvre, juntamente com o bispo brasileiro Antônio de Castro Maier, olha o Brasil aqui, consagrou 4 novos bispos: Felay de Galarreta, Williamson e Tissier de Malerais. Não sei se estou lendo corretamente, tá, gente? Em 1º de julho entrou em vigor a excomunhão creio que isso aqui é lato sensu, por ato cismático. Então, olha que coisa, né? A gente já começa a ver aqui a coisa indo para um outro lado. Se antes teve aproximação, agora, ó, você tem afastamento. A gente teve uma excomunhão lato sensu por ato cismático, mediante o que foi feito, a consagração de 4 bispos. Nos anos seguintes, a Santa Sé mostrou-se disposta a conceder soluções canônicas, enquanto os lefebrianos continuavam a invocar a falta de clareza doutrinal. Olha que coisa interessante, né? Há pouco tempo, a gente teve a promulgação de uma encíclica do Papa negando a corredenção de Maria. E como que o padre Paulo Ricardo, que é a favor da corredenção, reagiu? Falou, isso não foi claro, faltou clareza. Eu tenho o direito de me considerar alguém que não entendeu. Eu não estou dizendo aqui que o padre Paulo Ricardo ele seja um tradicionalista como os lefebrianos. Mas você percebe como que aquelas pessoas que não querem se submeter a essa igreja modernista usam sempre o mesmo argumento? O magistério não foi claro. E aí eu ataco os católicos romanos justamente onde eles mais batem no protestantismo. Porque eles vão falar que nós protestantes acreditamos no solo da escritura, mas para você ter uma Bíblia infalível, você tem que ter um magistério infalível. Mas se você tem um magistério infalível que ele não é claro, você tem um problema. Você tem a admissão de que o magistério ele não tem o atributo da perspicuidade. Nós, enquanto protestantes, admitimos que a escritura sagrada ela tem como atributo a perspicuidade. Ela é clara naquilo que é essencial para a salvação e para a glorificação de Deus. É o que diz a nossa confissão de fé de Westminster enquanto presbiteriano. Então, nós entendemos que qualquer cristão que tem acesso à Bíblia, apenas com a leitura da Bíblia, ele consegue assimilar aquilo que é essencial. Se for, é claro, tocado pelo Espírito Santo, regenerado por Deus. Nós entendemos a salvação como um ato monergista, diferente da Igreja de Roma. Mas a Escritura Sagrada ela tem esse atributo da perspicuidade. Agora, quando você olha para um magistério que ele não é claro, ele não consegue compensar o que supostamente a Escritura sozinha é incapaz de fazer, para que eu tenho um magistério infalível? E mais, como eu posso fundamentar que esse magistério é infalível? O Lefebvre, por um lado, ele vai contra o entendimento católico romano de que há um magistério como autoridade que interpreta a escritura e interpreta a tradição. Ele não se submete, ele está cometendo o pecado da desobediência. E por outro lado, ele coloca em xeque o entendimento de que este magistério que deveria ser infalível não é claro. Exigindo na prática que a igreja renunciasse a partes do concílio. Então o Lefebvre e seus seguidores aqui exigiram que a igreja renunciasse ao Concílio Vaticano II. Então vocês podem ver, tem gente dentro da igreja católica simplesmente com a audácia de dizer que a igreja tem que abandonar elementos que o Vaticano II admitiu. E vocês acham que a igreja de Roma reagiu bem a isso aqui? A peregrinação de 2000 às concessões de Bento XVI. Em agosto de 2000, os lefebrianos realizaram uma peregrinação jubilar a Roma, e Dom Felay foi recebido por João Paulo II. Esse Dom Felay aqui foi consagrado, vocês lembrem, pelo Lefebvre, junto com o bispo brasileiro Antônio de Castro Maier. Foi recebido por João Paulo II. Os contatos se intensificaram com Bento XVI, que em 2007 liberalizou o uso do missal pré-conciliar com o motu próprio Summorum Pontificum, e em 24 de janeiro de 2009 revogou a excomunhão dos 4 bispos consagrados por Lefebvre. Então aqui você vê que o Ratzinger, ele também se engajou num esforço ecumênico de se aproximar dos tradicionalistas. Ele revocou uma excomunhão.
Tá? Aqui você vê novamente a aproximação dos lefebrianos com a Cátedra de Roma. A decisão, porém, foi ofuscada pela divulgação de uma entrevista na qual um dos bispos reabilitados, Richard Williamson, havia expressado posições negacionistas sobre o extermínio dos judeus. Olha que coisa interessante, né? Você vê aqui um tradicionalista negando o extermínio dos judeus, ou tendo pelo menos opiniões que vão contra a narrativa mainstream sobre o que aconteceu na Alemanha, desencadeando duras críticas contra o Papa, que esperava dos lefebrianos um compromisso em favor da plena comunhão com a Igreja. Então o Papa foi colocado em maus lençóis por essa atitude aí de um desses bispos. Você vê como os tradicionalistas eles dão problema para a Igreja Católica. Eles afetam a visibilidade da Igreja perante o mundo. Eu, quando fiz uma live sobre o legado do Papa Francisco, não sei aqueles que assistiram a live, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, que aquela live foi uma das lives mais completas que eu fiz aqui no canal, analisando a Igreja Católica hoje. E eu falei que foi um grande acerto do ponto de vista pragmático ter consagrado o Papa Francisco, porque ele é a cara do mundo moderno. Ele melhorou a imagem da Igreja Católica. Agora, o que o tradicionalista faz com a Igreja de Roma? Ele piora a imagem de Roma perante o mundo. Porque o homem moderno olha feio para os tradicionalistas. E não existe instituição tão infestada pela modernidade quanto a Igreja Católica. Dificilmente existe, tá? Talvez possa parecer um exagero retórico que eu estou falando, mas a Igreja Católica hoje é uma igreja moderna. E o Papa Francisco é a cara da Igreja Católica. E este Papa presente, embora tenha o seu pontificado há pouco tempo, tem seguido os passos do Francisco. Mas vocês veem aí como que os tradicionalistas eles dão problema. Então eu diria para os católicos romanos que ficaram chateados ou que estão chateados com o Papa Leão XIV, porque no início eu vi que teve um alvoroço com a consagração dele, depois as pessoas começaram já a olhar ele com maus olhos, eu diria que vocês têm que ficar felizes com o Papa Leão XIV. Porque se tivesse sido eleito alguém mais tradicionalista, a Igreja Católica, vocês podem ter certeza, ela estaria muito pior. Mas muito pior. Se entra alguém defendendo a missa latina, tentando revogar o que o Vaticano II trouxe, esse cara iria ser muito perseguido. Foi o que aconteceu com o Ratzinger, tá? O Ratzinger não era um tradicionalista. Longe disso. Eu vejo que as pessoas elas têm uma visão sobre o Ratzinger muito equivocada. Ratzinger foi muito ecumênico. Ele agiu no espírito do Vaticano II. Mas ele era de fato mais conservador. E vocês podem ver a quantidade de escândalos que apareceram na Igreja de Roma no pontificado dele. Tanto que foi preciso um Papa Francisco para desfazer aquela imagem da Igreja Católica, que estava muito associada a escândalos. Escândalos com crianças. Não vou falar aqui a palavra para não prejudicar meu engajamento. Mas seguindo, o preâmbulo de 2011 e as faculdades concedidas por Francisco. Em setembro de 2011, ao término dos diálogos doutrinais, a Santa Sé pediu à fraternidade sacerdotal que subscrevesse um breve texto que exigia adesão ao magistério pontifício, sem excluir o debate teológico sobre o concílio. Felley considerou o documento inaceitável. Então aqui você vê novamente, com o Papa Francisco, a tentativa de aproximação com uma sociedade que vinha fazendo reivindicações tradicionalistas. E olha o que o bispo Felley fez. Ele considerou esse documento, essa proposta do Papa Francisco aí, inaceitável. As soluções canônicas propostas posteriormente não chegaram a bom termo, pois os lefebrianos declararam não buscar prioritariamente um reconhecimento jurídico. Com o Papa Francisco, durante o Jubileu da Misericórdia de 2016, foram concedidos aos sacerdotes da Fraternidade Sacerdotal faculdades especiais para as confissões, posteriormente prorrogadas de forma estável em um gesto de abertura pastoral com os fiéis. Então, em 2016, a gente teve um jubileu, né, que é um ato em que o Papa perdoa, né, ele concede misericórdia àqueles que, de alguma maneira, se encontram sob suspeita em algum aspecto, para tentar, de alguma maneira, reaproximar essa galera da Fraternidade São Pio X. Mas a coisa
não andou em unidade. A Igreja de Roma e a Fraternidade de São Pio X não se mantiveram de acordo por muito tempo, como vocês podem imaginar. E aqui a gente chega a 2026. As coisas são lentas dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica ela é bem burocrática. Você tem necessidade de muitos acordos, muita diplomacia. Nós temos que lembrar que a Igreja Católica é uma instituição política. Então as coisas demoram. Mas isso aqui já é uma tendência. Inclusive eu falava isso em outros vídeos meus. Vocês podem ver que quando eu faço vídeos mais analíticos sobre como está a Igreja Católica, eu venho falando isso. Então, ó, novo cisma, confissões e matrimônios inválidos. Em 2 de fevereiro de 2026, a Fraternidade de São Pio X anuncia a consagração de novos bispos para 1º de julho. Exatamente um dia antes da ocasião em que eu gravo esse vídeo. Em 12 de fevereiro, o superior da Fraternidade Sacerdotal, Padre David Pagliarani, é recebido em Roma pelo cardeal Victor Manuel Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. O prefeito propôs aos lefebrianos um caminho de diálogo especificamente teológico, com uma metodologia muito precisa sobre temas que ainda não receberam esclarecimento suficiente, para evidenciar os mínimos necessários para a plena comunhão com a Igreja Católica e alcançar uma solução canônica. A possibilidade de realizar esse diálogo pressupõe que a fraternidade suspenda a decisão das ordenações episcopais anunciadas. Então, olha que coisa, olha o que foi proposto aos lefebrianos, né? Um caminho de diálogo teológico. E assim, a possibilidade de realizar esse diálogo pressupunha o quê? Ou seja, a Igreja Católica está falando o quê para os lefebrianos? A gente vai dialogar, a gente vai discutir teologia. Mas vocês têm que suspender a decisão das ordenações episcopais. Então, assim, esses bispos que seriam ordenados dia 1º de julho deveriam ter sua ordenação suspensa. Tudo que os lefebrianos deveriam fazer, tudo que os tradicionalistas tinham que fazer, era falar que ok, a gente não vai ordenar esses bispos agora, depois a gente conversa, discute teologia e tal. Porém, apesar dos apelos e convites ao diálogo, os lefebrianos seguiram adiante, decretando um novo cisma. Olha aqui. E os tradicionalistas querem falar que a gente é protestante, né? Eles decretando cisma, querendo desobedecer o Papa, e a gente que é protestante. Questionado por jornalistas em Castel Gandolfo, em 16 de junho, Leão XIV comentou que a divisão entre os cristãos é sempre dolorosa, mas que uma vez que eles rejeitam elementos fundamentais da Igreja, a começar pelo Concílio Vaticano II, se fazem essa escolha, eu lamento, mas nós devemos seguir em frente. Olha o que o Papa disse, tá? Isso aqui, gente, não é uma página aleatória, não, tá? É o site do Vaticano. Eu tenho que ressaltar isso, né? O Papa falou que o Vaticano II é um elemento fundamental da Igreja. Isso aqui, ó, tá inteiramente em linha com o que eu falo. É impossível você entender a Igreja Católica hoje sem o Vaticano II. E o Papa Leão XIV está totalmente alinhado com ele. Então, o que a gente acabou, tem um outro artigo aqui, um pouco mais curto, que ele vai falar, ó, a dor de uma ruptura. Ato cismático, excomunhões, lato sensu, né? A nova ruptura dos lefebrianos e a constatação da Santa Sé. No doloroso dia em que é publicado o decreto que reconhece a excomunhão na qual incorreram automaticamente, no exato momento da imposição das mãos, os 2 bispos lefebrianos, Alfonso de Galarreta e Bernard Falley, bem como os 4 novos bispos consagrados, a quem, com razão, destaca a evidente contradição da fraternidade sacerdotal São Pio X. Em palavras, nas declarações formais, afirma reconhecer a legitimidade e a autoridade do sucessor de Pedro, Leão XIV, dizer que o ama e que reza por ele. Nos fatos, e os fatos contam sempre mais do que as palavras, porém não levou minimamente em consideração sua vontade expressa, seus reiterados apelos, seu pedido para que não fossem realizadas consagrações cismáticas sem mandato pontifício, mas ainda consagrações cismáticas explicitamente proibidas pelo pontífice. Então, o que os tradicionalistas fizeram? Eles simplesmente desobedeceram o Papa. O principal elemento para você ser católico romano foi transgredido. Logo, esse site do Vaticano, ao trazer isso, ele está inteiramente correto do ponto de vista do que a Igreja Católica Apostólica Romana crê. Isso é uma coisa óbvia, né? Você vê o próprio Vaticano falando aqui que o que
é menos católico romano e menos aderente ao pensamento católico romano do que você desobedecer o Papa. O Papa pedir para você uma coisa e você não fazer. Isso é o tradicionalismo. Nestes dias foram recordadas as palavras de São Pio X, o Papa de quem a fraternidade toma o nome e que em 1912 afirmava, abre aspas, e como se deve amar o Papa? Lembrando, tá, gente, o Papa Pio X, ele tem a encíclica Como Amar o Papa, né, que é uma encíclica que ela basicamente promove e afirma a necessidade de uma idolatria ao Papa. Essa encíclica, ela é simplesmente absurda do ponto de vista protestante. Você vê que o Papa é quase Cristo na Terra, literalmente, né? O nível de coisas que é dito nessa encíclica. Só abrindo um parêntese. E como se deve amar o Papa? Eles citam aqui a encíclica. Não com palavras ou com a língua, mas com as obras e na verdade. Para demonstrar o nosso amor ao Papa, é necessário obedecer-lhe. Por isso, quando se ama o Papa, não se discutem as disposições ou exigências que ele estabelece, nem até onde deve chegar a obediência, nem quais coisas se deve obedecer. Olha aqui, ó. O Pio X, que dá nome à fraternidade, falando óbvio. Você tem que obedecer o Papa. Se o Papa falou, é como se o próprio Cristo estivesse falando. Acabou. E os tradicionalistas negam isso. São tão inconsistentes que o próprio homem, que dá nome à fraternidade deles, vai estar contra eles. Então, eles são não somente idólatras, mas idólatras em um tal nível de inconsistência que até o próprio idólatra que baseia a fraternidade deles os contraria. Também foi mencionado o paradoxo de tradicionalistas que consideram o rito intocável, mas inventam uma fórmula para suprir a ausência de um elemento essencial em toda a ordenação episcopal católica, o mandato do Papa. Coisa óbvia aqui, né? O verdadeiro ponto, porém, é outro, e não tem nada a ver com a missa segundo o rito pré-conciliar, erroneamente chamada de missa em latim. Uma vez que aos fiéis ligados a essa forma litúrgica continua sendo permitido celebrá-la em plena comunhão com Pedro. Aí está falando da missa, né? Que os tradicionalistas eles defendem a missa tridentina. Aí aqui o Vaticano está dizendo que o ponto principal não é esse. A verdadeira questão central é compreender o que seja a tradição com T maiúsculo e, sobretudo, quem deve guardá-la, fazendo crescer a nossa compreensão dela sobre a inspiração do Espírito Santo. Ou seja, a tradição inspirada pelo Espírito Santo, né? E quem que guarda a tradição é o magistério. Quem é a cabeça do magistério? O Papa. Se a tradição é cristalizada em um sistema ideológico, se alguém se arroga o direito de julgar um concílio presidido por 2 papas santos, com a participação de 3.000 bispos do mundo inteiro, que promulgou documentos aprovados praticamente por unanimidade, que está falando do Vaticano II, se pretende que o sucessor de Pedro e toda a Igreja Católica devam aceitar e fazer as suas ideias teológicas de um grupo particular, então há algo de profundamente contraditório. Ou seja, o que o Vaticano está falando aqui? A Fraternidade São Pio X está simplesmente tentando impor à Igreja Católica, que estabeleceu dogmas em um concílio presidido por papas, com padres e bispos do mundo inteiro, em total contrariedade com o princípio católico. Então, olha que coisa, gente. É impressionante isso aqui. Mas, sobretudo, há algo muito distante da fé católica, cujo segredo, explicava o grande escritor Vittorio Messori, falecido na última sexta-feira santa e que tanto se empenhou pelo retorno da fraternidade São Pio X à plena comunhão, é e continua sendo et, o e não out, o. Por isso, há lugar na igreja para os fiéis ligados à antiga liturgia. Há lugar na igreja para discutir, para ler e reler os documentos e interpretá-los. Não, porém, para julgar o Papa e desobedecer-lhe, realizando atos que dilaceram a unidade do corpo mítico de Cristo, que é a igreja. Olha que coisa curiosa, gente. A Igreja Católica, como eu venho falando bastante, ela é uma igreja hoje ecumênica. Ela procura a unidade da maneira mais diplomática possível, visto que ela já não mais emprega a violência para se perpetuar de maneira fundamental. E você tem, dentro da Igreja Católica, um grupo minoritário que é tão problemático que chega a um nível de desacatar o Papa. Desacatar o Papa sob a alegação de estar preservando o verdadeiro catolicismo romano. Não há lugar para criar uma hierarquia paralela contra uma proibição explícita daquele a quem Jesus disse:
Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Com isso a gente termina, gente. Eu preferi ler aqui esses 2 artigos na íntegra. Primeiramente porque eu tô lendo eles pela primeira vez, tá? Eu fui lendo esses artigos com vocês e fazendo aqui minhas análises. Eu com certeza vou continuar abordando esse assunto, porque isso ainda vai dar o que falar, mas vocês podem ver que, à luz do que o próprio Vaticano está dizendo, aquilo que eu vivo dizendo se confirma. A Igreja Católica tem no tradicionalismo algo que não a representa e algo que a coloca em maus lençóis. Por que vocês acham que hoje todos os papas que vierem vão ser progressistas? Vão ser progressistas porque a igreja hoje é uma igreja completamente cooptada pelo espírito moderno. O Vaticano II foi um golpe mortal na Igreja Católica. Eu não duvido que não vai levar muito tempo para a Igreja Católica enfrentar o seu colapso. Aí o que vai sobrar da Igreja Católica só Deus sabe. Mas nós, enquanto protestantes, devemos, nessa ocasião, realmente clamar pelos católicos romanos, clamar pela conversão, pelo arrependimento deles. O catolicismo romano ele está em crise, e numa crise terrível. Ele tem perdido fiéis no mundo, embora percentualmente você globalmente vejam algum crescimento de católicos. Eu vi algumas pessoas comentando isso, né? E um pouco preocupadas, mas esse crescimento ele não é expressivo e é um crescimento que se dá em algumas localidades ainda muito precárias. E a história nos mostra que onde você tem mais educação, você tem mais instrução, o catolicismo romano ele acaba reduzindo. Vocês podem ver na época da Reforma. Há pouco tempo eu fiz um vídeo respondendo ao padre Paulo Ricardo, que ele falou de um santo que supostamente converteu 70.000 protestantes. E eu mostrei à luz de fontes católicas, inclusive usando o site do próprio Vaticano, que era mentira. É simplesmente uma mentira o que ele trouxe. Porque houve sim, por parte desse santo em questão, uma reversão de algumas pessoas que foram para o protestantismo. Mas isso se deu muito por conta do Estado, por conta da força. Então a Igreja Católica, sempre que ela se perpetuou, se expandiu no passado, foi na base da força. Enquanto o protestantismo não. O protestantismo ele botava a Bíblia na mão do povo, instruía as pessoas, levava as pessoas ao conhecimento da verdade. Hoje a Igreja Católica ela é muito poderosa, ainda em filantropia, em obras de caridade. E isso a permite se expandir em alguns lugares, principalmente mais pobres. Mas vai chegar um momento que essa estrutura robusta, burocrática, centrada no Papa vai ruir. E quando isso acontecer, é necessário que nós, enquanto protestantes, sejamos preparados. Preparados para evangelizar esses católicos, para discipulá-los. Nosso Senhor Jesus Cristo nos deu uma missão muito importante. É ensinar as nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é o que a gente precisa fazer. Os católicos romanos são cristãos que suprimem a verdade, que afirmam a Trindade, afirmam o nosso Senhor Jesus Cristo, mas acrescentam tanta coisa que isso desqualifica a fé deles como uma fé verdadeira. Então, que toda essa ocasião seja vista por nós como uma oportunidade de apontar o erro católico romano e levar muitos ao conhecimento da verdade. Gostaria que você que chegou até aqui, comente aí em caixa alta, Roma colapsará. Peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Um forte abraço e até a próxima.